Bom, vamos lá. Aula de cartografia, né? Projeções cartográficas aí. Os modelos que a gente usa para transformar o verdadeiro formato do planeta num plano para colocar ele bonitinho ali sem deformar, tá? Então, segurem aí, vamos sentar direitinho no lugar quietinho e vamos assistir a aula. Primeiro exercício, tá? 2, página 256, alternativa C era a resposta. E aí o outro que eu gostaria de perder um pouquinho mais de tempo, entre aspas, aí, né? Página 258, exercício 2 também do em casa. Ele fala sobre a localização relativa e absoluta. Primeiro, a relativa, tá aí para vocês copiarem, ela não é precisa, ela depende do ponto de vista de quem observa. Então, para uma pessoa que está aqui, para outra pessoa que está no outro ponto, o mesmo lugar tem direções diferentes para se chegar. Depois, eu também gostaria de deixar bem claro aí, tá? Que no caso da absoluta, não, você está utilizando o sistema de grade, né? Você está usando paralelos meridianos, então você encontra certinho o ponto que você quer encontrar, ok? Prosseguindo aí. Bom, vamos falar lá no século XV, porque aí a gente teria que falar de como foi o desenvolvimento da questão da localização, como foi o desenvolvimento dos mapas, quem financiou isso. Então vamos lá. Primeiro, tá, eu vou citar um pouquinho o período anterior aí. Então, olha lá, aonde a gente já enxerga mapas, onde a gente já vê mapas, tá? A gente consegue ver os mapas já ali na Babilônia, atual Iraque, tá? 2300 a.C. já, coloquei para vocês. Então, Egito e Mesopotâmia, também mapas feitos de observação nas estrelas. Então percebam que já as civilizações da antiguidade já faziam esse tipo de coisa. E nós temos relatos de mapas, achados de mapas até lá de período neolítico, por aí, tá? Então, os filósofos gregos também já conheciam, já trabalhavam a questão do mapa e já falavam da Terra como esfera. Então, não, a Terra não é plana, tá? E para aqueles que acreditam ainda que ela é convexa, que é uma teoria mais maluca ainda, não, também não é verdade, ok? Senão o sistema de grades não funcionaria. Então, o mapa do Ptolomeu, tá, do Cláudio Ptolomeu aí, de 85 a 165 depois de Cristo, tá? O mapa dele foi referência, por exemplo, até lá, período do Renascimento, tá? Então, algumas informações eu sei que tem gente aí que vai ficar meio decepcionada aí. Depois, a gente também tem que falar um pouco da busca desses mapas mais precisos. Conforme o pessoal começou a investir na navegação, investir nos mares, os reis investiram dinheiro nisso, eles queriam algo seguro. Não queriam perder dinheiro para buscar essas mercadorias que eles tanto almejavam, vamos dizer assim. Então, a gente começa a perceber que aqui a situação já é bem diferente, tá? Bem diferente mesmo. Então, na expansão marítimo comercial aí, na busca de terras e comércio, o pessoal começou a investir em instrumentos de navegação, formas de tornar os mapas mais precisos, conseguir mapas de lugares até então onde eles não tinham ido, mas que outras pessoas já tinham mapeado, então eles trocavam mapas assim por diante. Universidades começaram a investir nisso, pessoas comuns começaram a investir nisso, enfim. Tá? O primeiro mapa mundi, a gente usa essa palavra, é de 1507 aí, tá? Então, cartógrafo alemão aí, Martin Waldseemüller aí, né? 1470 a 1520. Na Primeira Guerra Mundial a gente já fala de tecnologia mais avançada porque a gente já está falando no período pós-revolução industrial. Isso foi usado para deixar as armas mais mortais também, mas a tecnologia investiu ou se investiu nela e ela ficou muito melhor, tá? Então aqui a gente começa a falar de uma cartografia com outros recursos e não mais só o artista fazendo à mão lá o desenho e tal. Aqui a gente já está falando de fotos aéreas, né? A gente está falando de sensoriamento remoto, usar sensores para fazer verificação de territórios e tudo mais. Então já é uma coisa, né? O uso de satélites e drones vem depois disso também, então no final do século XX aí a gente já está falando de sistemas de informação aí como SIG, tá? E mapeamento digital, que só foi evoluindo aí. Seguindo, então o verdadeiro formato da Terra é um geoide, essa é a forma verdadeira, então ele é meio esférico, os polos são achatados, tá? Como pisar numa bola e ver um polo e o outro ficando meio reto e o meio querendo o ar sair ali. Adaptar o formato do planeta para o plano não é fácil, então a gente usa um monte de modelo para fazer isso. E aí vai ocorrer distorções em maior ou menor grau, ok? Vamos classificá-las por deformidade, tá? Nós temos aí o modelo equivalente. E aí aqui eu vou deixar, tá? Foi a do Mercator, beleza? Então a do Mercator, conforme a gente pode ver aí, literalmente é projeção conforme, tá?
Então, olha que loucura, né? A Groenlândia está num tamanho e o Brasil está num tamanho muito menor. As, as altas latitudes ele dá uma deformada, né? Então, vamos lá. Como é que é essa projeção conforme? Tá? Só para deixar bem claro aqui. Vou voltar um pouquinho para vocês verem. O mapa apresenta distorções de maior ou menor grau e a gente usa alguns modelos para tentar solucionar isso. Esse modelo conforme, por exemplo, lá, ele corresponde à forma dos terrenos, mas as áreas são distorcidas. O formato é o mesmo, mas a área é outra. Então, por exemplo, olha lá, Brasil, o formato está o mesmo, tá amarelinho ali embaixo, né? Só que, olha lá, a Groenlândia. Quem é maior? Na verdade, é o Brasil. E a Groenlândia está muito maior. Então, formato é o mesmo, mas a área dá aquela deformada. Temos aí a equivalente, tá? Ela é fiel, ela tenta corresponder à fidelidade do terreno, mas as formas elas acabam sendo distorcidas. Então vamos dar um exemplo aqui. Olha lá, você consegue ver que é o Brasil, você consegue ver que é a Groenlândia ali, mas olha a deformidade lá em cima. E olha como no meio, né, a gente consegue ver próximo da linha do Equador já uma deformidade, assim, esticando tudo. Lá em cima está achatado. É uma característica da equivalência, tá? Aí a gente tem a equidistante. Mantém as distâncias entre os locais, mas deforma as áreas e os terrenos. Muito utilizado atualmente na área da navegação, perdão, e na área naval. Na navegação como um todo, vamos colocar aí navios e aviões, para ficar mais fácil para vocês. Tá? Ela é mais precisa, tá? Ela tem condições para tornar isso mais preciso. Então, ela deforma um pouquinho cada um para tentar tornar isso o mais preciso possível. Então, tá aí, ó. Esse aí é um exemplo dela, tá? A projeção plana é, pode ser usado como um exemplo para equidistante aí, nesse caso aqui, pelo menos, tá? E temos a afilática, distorce forma, área e distâncias, mas tenta equilibrar os três aspectos. Essa aqui é a que mais tenta equilibrar, dentre as quatro que eu mostrei aí, tá? Que é a afilática. É comum nos mapas mundi e atlas escolares, então vocês provavelmente já viram no livro de vocês aí, no atlas escolar também. Alguém me perguntou disso no começo do ano, e eu mostrei um e ainda falei que era afilática, né? Dentro da sala de aula. Então tá aí para vocês, ó. Comuzinho lá, bonitinho, que vocês costumam ver lá. Ela deforma um pouquinho em cada lugar, mas ela tenta deixar um padrão mais ainda interessante do que o das outras lá, ok? Bom, e a gente classifica por tipo de projeção. Então vamos lá. Olha só, é o de superfície no caso. A cilíndrica leva esse nome porque ela é como se tivessem colocado um desenho, olha ali em volta dela, um papel em volta dela e tirado o desenho. Então fica mais próximo assim, fica parecendo um cilindrão mesmo, né? A cônica, então é por isso que ela geralmente é utilizada, tá? Em situações até bem específicas, porque você não pode ter um mapa que tenha tendência a deixar às vezes o centro um pouco mais, vamos dizer assim, fora da realidade, né? Os polos, no caso, ainda sendo feito dessa forma, ou a parte central do cone. Perdão, a ponta do cone, na verdade. E aí a gente tem a plano azimutal. Essa daqui, então, ela é utilizada geralmente mais especificamente para os polos, mas pode ser utilizada em outros lugares. Ah, eu nunca vi uma, professor, viu sim. Bandeira da ONU, só dá uma olhadinha que vocês já viram, tá? Bom, vamos à atividade 3. O globo terrestre representa nosso planeta tal como ele é, onde as distâncias, as formas e as áreas, tá, não foram deformadas, permitindo simular os movimentos de rotação e translação. Além de estudos de meio físico, como clima, distribuição e vegetação, a circulação de correntes marítimas, as questões políticas e econômicas à escala mundial. Esse seria aqui uma forma interessante de ver e positiva de ver o globo. Tá? Ele é mais fácil para as pessoas assimilarem a ideia de norte, sul, leste e oeste, mas ele deixa de fora o fato de que, na verdade, não é bem daquela forma. Né? E a desvantagem na utilização do globo está embaixo aí. Ó. É um modelo muito reduzido e de difícil manuseio e transporte. Então, tudo tem seus prós e seus contras. Né? A tarefa, atividade 4, página 254, atividade 5, página 255, testes 3 e 4, páginas 257 e 258 e o em casa 3 e 4, para a gente terminar essa parte
e eu poder começar na sexta-feira já outro conteúdo, ok? Fui.